Saudações a todos os caros internautas do Dente de Benguela. Mais uma vez, no ar. Nessa edição, trouxemos alguém bastante conhecido nas elites de Benguela. Ele é mestre de cerimônia, formador de comunicação e oratória, analista clínico, porta-voz do Hospital Geral de Benguela. Dr. Ivanov Emiliano. Seja bem-vindo ao Dente de Benguela. Obrigado, Eugênio. Obrigado aos nossos internautas. É um prazer para mim muito grande e obrigado pelo convite de estar aqui nesse espaço para podermos conversar um bocado. Eu que falo para vocês sou Eugênio Fitnis, preto, mais originado agora. Doutor Emiliano, nós no nosso programa temos uma pergunta que é quase tradição. Essa pergunta, na verdade, esvazia os pronomes de tratamento. Quem é Ivanov Emiliano? Fala para Benguela. Eugênio, o Ivanov Emiliano é um jovem nascido na província do Kwanza Sul, há sensivelmente 39 anos, no município da Sela, Huacucungo. Com 1 ano e 7 meses, os meus pais deixaram Kwanza Sul para a província de Benguela. O Ivanov está na província de Benguela há 37 anos e 3 meses. Então eu sinto-me muito benguelense, mas o meu bico é mesmo do Kwanza Sul e é um orgulho muito grande ser de Kwanza Sul, mas a minha vida, toda a minha trajetória é Benguela. E eu agradeço muito à província de Benguela por tudo quanto fizeram para a minha família, para mim em particular. E estamos aqui. É do Kwanza Sul, que município? Eu também tenho origem do Kwanza Sul. A minha avó paterna é do Celes. Eu já visitei o Celes, mas eu sou da Sela, o Huacucungo. Sou do município do Huacucungo. Meu pai nasceu no município de Lucende. É um município que naquela altura diziam que fazia parte da província de Malange. É muito próximo de Malange. A minha mãe nasceu em Kassonga, na Menga. Então os meus pais todos são de lá. O meu irmão mais velho também nasceu lá, mas a minha irmã que eu sigo nasceu em Luanda. Desde o Ivanov até a caçula da minha mãe, todos nasceram em Benguela. Então, É primeiro filho? não, eu sou o terceiro filho. Sou o terceiro filho. O primeiro está na Europa já há mais de 20 anos, depois vem uma menina. Depois vem o Ivanov Emiliano. O Ivanov Emiliano é gêmeo. Eu não sabia. Eu sou gêmeo. O gêmeo não está cá. Não está. Perdemos ele muito cedo. Devia ter 1 ano e 6 meses quando o Ivan do Nascimento, Paulino Emiliano, deixou-me. Eu sou o Ivanov Virgílio Paulino Emiliano. E nesse preciso momento fiquei sozinho. Claro, sinto a falta dele, mas estamos aqui para podermos honrar a memória dele, sobretudo a memória do meu falecido pai, que também trabalhou no Hospital Geral de Benguela. É um filósofo que diz que só morre quem não é esquecido. Enquanto nós lembramos, derramando uma lágrima, um sorriso daquela pessoa, o corpo físico está lá no cemitério, mas ele jaz no nosso coração. É verdade. Então sente-se mais benguelense do que Kwanza Sulano. Sim. Já esqueceu Kwanza Sul, nunca lá mais foi. Não, a primeira vez que eu visitei a minha província foi em 2010, quando na altura eu precisava tratar o meu bilhete de identidade. Naquela altura que ainda tinha que ser Sim, na província, na província, né? certo, De origem. de origem. Eu viajei para lá, foi quando eu conheci a minha província. Eu gostei muito. O município do Huacucungo, na Sela, é um município com um clima bonito, é um clima que faz lembrar a Europa, sobretudo Portugal, a Espanha. Então, com um bom clima, gostei muito de conhecer a minha província. E depois fui voltando para lá, conheci o município da Quibala, do Celes. O Sumbe já é caminho, é habitué. Mais do que ter nascido no Kwanza Sul, sou muito benguelense. Identifico-me muito com algumas características do benguelense. Mas eu já fui homenageado pela Rádio Kwanza Sul
em 2025. Também já comentou na Rádio Kwanza Sul. Nunca comentei na Rádio Kwanza Sul, mas eu fui homenageado pela Rádio Kwanza Sul num programa Conexão do jornalista Amado Francisco. Há um programa Conexão que eles convidam os filhos que nasceram no Kwanza Sul, mas que estejam a brilhar pelo mundo fora. Então, para mim foi um privilégio muito grande saber que a minha província acompanha a minha trajetória, o meu dia a dia, sobretudo quando tornei-me um comentarista de televisão pública de Angola. É orgulho para os Kwanza Fulanos verem o seu filho a trilhar nas elites de Benguela como comentarista e hoje também porta-voz do Exagerado Benguela. Sim, é um orgulho grande. Primeiro é um orgulho grande para a minha família, é um orgulho grande para a minha esposa, para os meus filhos, é um orgulho grande para os meus conterrâneos, sobretudo é um orgulho, eu sinto isso, para os benguelenses. Porque eu entendo que, mais do que ter nascido no Kwanza Sul e ver em Benguela, sou angolano. Como angolano, eu penso que tenho estado a fazer a minha parte como cidadão. Eugênio, eu vivo em Benguela, mas eu sou comentarista residente de vários programas desportivos da TPA. E eu tenho estado em Luanda, no Camama. São segredos que muita gente não conhece, os bastidores do Ivanov. Eu tenho um ano e 4, 5 meses, a caminho de um ano e quase 5 meses na televisão, com mais de 200 entrevistas em menos de 2 anos. Tive a oportunidade de comentar o diário do Campeonato Africano das Nações que decorreu no Reino de Marrocos. Fui convidado também para comentar o especial mundial de futebol da FIFA. Fiz parte do leque de comentaristas que analisaram, comentaram diariamente, de forma ininterrupta. Todos os dias eu tinha diário. Se não era às 9, era às 15. Eu tive dias que entrava 4 vezes em direto. Mas o momento mais alto da minha trajetória na televisão, em pouco tempo, foi a entrevista de perfil com Ana Lemos, no telejornal, o ano passado, no mês de junho. É uma honra ver uma jornalista que te viu crescer. Você sempre admirou e estar lado a lado a entrevistar você. Como é que se sentiu? Eugênio, eu penso que qualquer jovem da minha idade que entra para os 40 anos de idade cresceu assistindo Ana Lemos no telejornal, cresceu assistindo Ernesto Bartolomeu, Ana Lemos, grandes nomes da televisão, do jornalismo televisivo. E quando eu recebi o telefonema a partir de Luanda, da produção da televisão de Camama, de que o Ivanov tinha que subir para Luanda, e eu perguntei, mas tão cedo assim? Porque normalmente eu viajava aos sábados. Para chegar domingo de manhã, comentar domingo à tarde, porque eu tinha que descansar todo domingo. Mas com o passar do tempo eu comecei também a comentar aos domingos de manhã. Então eu subi para Luanda, a minha esposa trabalha em Luanda, na altura trabalhava em Luanda, graças a Deus já está cá em Benguela. Então partilhei a informação que teria de participar da entrevista do telejornal de sábado. Há uma rubrica no telejornal aos sábados, entrevista, onde passam referências do país, pessoas que têm uma história para contar. E o que marcou é que o diretor de informação da TPA, Cabingano Manuel, ele pensava que o Ivanov vivesse em Luanda. Por quê? Porque o Ivanov é um jovem pontual, está sempre na televisão. Todos os finais de semana eu estava no Camama, em Luanda. E com a minha responsabilidade como responsável do Gabinete de Comunicação Institucional e Imprensa da maior unidade hospitalar da província de Benguela, Eugênio. Está regional. Da parte sul. Estar constantemente em Luanda ao final de semana, este jovem tem alguma coisa para contar, não pode ser normal. E foi nesta perspectiva que o diretor Cabingano Manuel orientou para que ligassem para o Ivanov. E eu fui. A Ana Lemos recebeu, a entrevista decorreu muito bem. Foi um prazer muito grande.
E eu penso que ser entrevistado por Ana Lemos Foi o ponto mais alto Ponto mais da sua alto. carreira na comunicação. sim, o ponto mais alto foi este. Na comunicação, na televisão, em rádio. Também sou comentarista desportivo, além de televisão, também sou radiofónico, a nível da rádio. E também analisei alguns jogos do Mundial na Rádio Benguela. O ponto mais alto para mim na Rádio 5 foi de facto conhecer figuras como Vasco Inguri, Alfredo Dias, José Kisanga, Domingos Quitumba, Aguilar Virgílio. Já estão na reforma, eles eram os monstros do relato. Os monstros do relato, né? Hoje ainda temos o Kisanga a relatar, mas o Vaz está agora no Ministério da Juventude e Desportos. É o porta-voz do Ministério da Juventude e Desportos. É um mestre para mim, o Mariano de Almeida, Carlos Pacavira. Mas eu tive sempre muitas boas referências, Arlindo Leitão, do Dionísio de Almeida, o nosso mais velho. Está no meio desses grandes, não tremeu, o coração não bateu. Olha, bateu sempre. Mas como mestre de cerimônia, domina a comunicação, já tem as técnicas próprias. Facilitou muito. E isso ajudou muito. Por isso é que eu lembro-me de um dos programas do Carlos Pacavira, um abraço a ele, é um grande mestre, documentário. Eu sou fruto de vários comentadores desportivos, tanto nacionais quanto internacionais. Em Portugal, Joaquim Rita, por exemplo, eu acompanhei muito o Joaquim Rita, o Alexandre Afonso. Pronto, fui crescendo. E o Pacavira, quem acompanha o Ivanov pela televisão, pela rádio, a comentar desporto, futebol em particular, vai perceber que eu tenho alguma inclinação com os números. Por quê? Porque eu bebo muito de Carlos Pacavira. Pacavira é um historiador do futebol africano. Então, e eu hoje sempre pensei que para eu ser grande do ponto de vista de qualidade, eu tinha de ter mentores. Eu tenho mentores na saúde, tenho mentores na comunicação e eu tenho mentores no desporto. Eu estou ligado a 3 áreas: desporto, comunicação e saúde. Nessas 3 áreas eu tenho mentores. Na rádio, o Ulisses Álvaro, o MCM, descobriu o Ivanov em 2012. Foi o Ulisses que projetou. Sim, foi ele que descobriu o Ivanov. Por acaso tem um programa que eu também assisto. Qual é o problema? Aquele programa é muito engraçado. Foi ele que descobriu o Ivanov. Mesmo na TPA, com a Ana Lemos, eu disse, não tenho mentores nas áreas. Eu nunca achei que fosse a sua grande amiga, Helena Sebastião. A Helena Sebastião aparece na segunda fase da minha carreira em rádio. E um abraço a Helena Sebastião, claramente. A Helena deu continuidade, fez parte claramente da minha formação, sobretudo na questão oratória, retórica, técnicas de apresentação de eventos. O Aldemiro Cocivila, um abraço ao mestre Emiro Cocivila, fez parte também. E depois o Gilson de Almeida, Paulo Stone da Conceição, e pronto, são tantos nomes. A tua mestria na comunicação, como mestre de cerimônia, vem exatamente da comunicação também. Os grandes da comunicação que lhe formataram esse grande. Eu fui formatado. Grande apresentador hoje de eventos a nível da província de Benguela. Sim, e curiosamente eu recebi o prémio de melhor apresentador de eventos, mestre de cerimônias da província de Benguela no ano 2023. Pelo Conselho Nacional da Juventude, Conselho Nacional da Juventude em Benguela. Eu tenho este certificado, já apresentei vários eventos nacionais. Sei que um dia vou apresentar um evento internacionalmente. Apresentei a Conferência Nacional dos Negócios Desportivos com FENDA. Apresentei em Luanda pela primeira vez, no Memorial Dr. António Neto. Um abraço ao Paulo de Angola. É alguém que também descobriu o Ivanov. Voltei a apresentar a Conferência Nacional dos Negócios Desportivos em Benguela 2 vezes, em 5 edições. Eu apresentei 2 edições. Apresentei vários eventos, vários casamentos de figuras da província de Benguela, mas continuamos a trabalhar, agora queremos olhar para a área de formação. Olhando o doutor Emiliano, é uma figura de brilho, e eu vejo
muitas figuras que chegam a esse auge vindo do Kwanza Sul. O Kwanza Sul é uma província que exporta muito quadro. Sim, Kwanza Sul é um viveiro de muitos quadros, mas é Benguela que acaba absorvendo a maior parte dos quadros do Kwanza Sul, por uma questão muito simples. E um abraço para a doutora Isabel José Kalienga, ela que foi diretora do Instituto Médio de Saúde na altura UIPS, em 2009, 2010. Benguela ou Kwanza Sul? Benguela. Ela também nasceu no Kwanza Sul. Então, Não temem que Kwanza Sul fique para trás. não, o Kwanza Sul não difícil. Bem, o Kwanza Sul por alguma razão no decurso da história, por isso foi ficando para trás. Por quê? Porque ela nasce, cresce, os quadros vão fora do Kwanza Sul. Os quadros voam e ficam normalmente em Benguela. Só para o Felipe Naquela altura Níger também ter... tive muitos colegas Kwanza Sul, Kwanza muitos Sul. colegas. São muitos quadros. A saúde, por exemplo, em Benguela, só para termos uma ideia, eu penso que 25% do efetivo, 25 ou mais por cento do efetivo da saúde em Benguela são do Kwanza Sul. Toda a unidade sanitária de Benguela tem alguém sempre que é do Kwanza Sul. Então, o Kwanza Sul acaba sendo uma província muito representativa nas províncias. Por isso é que em qualquer província onde nós decidimos, por exemplo, viajar, lá estar, vamos encontrar sempre alguém que é do Kwanza Sul. Então, eu penso que a província agora entrou numa rota de desenvolvimento, tem de crescer, tem de se afirmar. Já é tempo do Kwanza Sul. E uma vez, quando eu estive na Rádio Kwanza Sul, o Amado Francisco colocou-me uma questão: se o Ivanov gostaria de trabalhar no Kwanza Sul. E eu disse sempre que os bons filhos voltam sempre a casa. Para mim seria uma honra muito grande poder trabalhar no Kwanza Sul, ajudar a minha província a desenvolver ou na área de desporto, ou na área de saúde, ou então na área de comunicação institucional. Ou trabalhar ou investir, tornar-se grande, começar a investir porque o empresariado também faz com que os quadros fiquem lá. Sim, até porque os grandes ricos desse planeta Terra são os investidores, são os empreendedores, não são os funcionários públicos. Exatamente. Não são. Doutor Emiliano, quando era criança, fez uma projeção da sua vida, imaginava que ia chegar até aqui? Não, eu não imaginava. Olhando para o teu ecossistema de amigos da adolescência, da juventude, está muito longe. Se alguém que lhe segue, vê-se muito distante daquilo que imaginava ser enquanto criança. Olha, Agora, antes de responder essa pergunta, cresceu em que bairro? Olha, eu cresci no bairro do Calombo, na zona B, naquela altura, antes da nova divisão político-administrativa. Há um bairro adjacente ao Calombo, o bairro Esperança. É um bairro que está abaixo aqui da unidade da Eu Piri. vou fazendo algumas perguntas para os internautas saberem. Eu conheço muito bem o doutor Emiliano. Então, essa história é para os ouvintes e vou fazendo algumas perguntas quase que retóricas. O doutor vai ter que me entender porque aqui a história é para os nossos internautas. Certo. Eu cresci ali durante 35 anos. Deixei o bairro Esperança em 2021, quando me tornei casado. Decidi, como diz a Bíblia, abandonar a casa dos meus pais e unir-me à minha esposa. Uni-me à minha esposa, criei a minha família e pronto, continuo no município dos Navegantes, agora um novo município fruto da nova divisão político-administrativa. Então eu cresci ali, o futebol era sempre mais-valia para todos. O meu falecido pai, quando tinha 5, 6 anos ainda, levava-me para assistir os jogos do 1º de Maio Benguela. Então somos dali. Também fui treinador de futebol comunitário, venci campeonatos do zonal. Na altura o administrador da zona B foi o Manuel Catumbela. Venci esse zonal, venci a taça 17 de maio. Venci também o primeiro torneio em homenagem ao Antônio Dungula, o árbitro internacional da província de Benguela. Treinei várias equipas, treinei a Reparadora, treinei a Juventus, treinei o Sagrada Esperança.
Treinei a reparadora, eu não sei se passei pela Juventus, mas treinei o Sagrada Esperança. Quando deixo a reparadora, vou para o Sagrada Esperança. Depois treinei a Veromoda, com essa equipa de futebol comunitário, a Veromoda. Eu venci a primeira taça Antônio Dungula. Depois treinei, por exemplo, a Associação Esportiva do Calombo, que com essa associação esportiva venci o Zonal B. Tenho um campeonato zonal. Depois treinei o Atlético da Zona B, do Hilário Chitumba. Treinei uma célebre equipa. Eu sempre treinei equipas galácticas. Eu nunca gostei de equipas assim, com jogadores que não têm alguma expressão. Eu sempre gostei. Por quê? Porque eu me identificava muito com José Mourinho. Por isso é que até agora alguns ainda chamam-me Special One, F1, enfim. Ganhei, treinei os melhores jogadores da Zona B, da Zona A, Zona A, Zona B, Zona C, Zona D. O Jacobo, que faleceu, foi meu jogador, foi campeão comigo. Treinei grandes jogadores, Didi Crack, o Caporal, o Camama, que foi o melhor marcador de gira a bola pelo Iliete, foi meu jogador. O Lito Capunge, Didi Crack, Didi Mestre, enfim, Depá, grandes jogadores. Treinei os melhores jogadores comunitários, tive esse privilégio. Então, muita gente pensava que o Ivanov, o comentarista desportivo, caiu do céu. Não, houve um percurso. Houve um processo. Houve um processo. E respondendo à pergunta anterior, todo esse processo, quando era criança, imaginava chegar até aqui? Não imaginava, claro que não, porque eu sou filho de um pai que na altura enfermeiro do Estado Geral de Benguela. O meu pai foi muito rigoroso. Eugênio, meu pai foi muito rigoroso. Aliás, todo pai daquela época tinha um rigor muito grande, que não faz tarefa. Nós estudávamos na escola 382 na altura, aqui nos Navegantes. Hoje é 1382, na altura era 382. Então eu fui sempre um filho disciplinado, fazer a tarefa. Eu fugia do campo para ir fazer tarefa, deixava os meus irmãos jogar, depois o pai chegava. Porque a escola foi uma grande influência para chegar até aqui. Foi. E eu tive grandes referências, grandes professores. Um deles é o Caritang, que foi o diretor da Escola Branca. Foi também recentemente homenageado no município, na direção municipal da educação. Uma referência, foi meu professor. A doutora Ingrácia Cunha Rodrigues foi nossa professora na Escola Branca nos anos 98, 99. Também é escritora, né? Escritora, um grande abraço. São professores, o professor Daniel Sapalo foi meu professor de matemática na Bahia, porque eu quando perdi meu pai em 2001, a minha mãe não estava em Benguela, então foi um momento muito difícil. Eu fiquei um ano sem estudar. Depois apareceu o nosso tio, Dr. Abílio Coende, um abraço a ele. Ajudou-me a ir para a Bahia. Eu abandonei os meus irmãos, fui à Bahia estudar. Fiquei 2006, 7, 8, 9, naquela altura, ciências exatas. Depois passou para ciências físicas e biológicas no processo da Bahia. transição de reforma. Estudei. Para o risco dos estudantes que capotavam constantemente não foi na Bahia. fácil, Eugênio, não foi fácil. Eu penso não. Deus é bom e eu quero agradecer com este ambiente. É muito fervoroso. Sim. Crê em Deus. Muito. Eu fui criado por Deus. Eu vivi no bairro do Cauango. Para quem conhece a Bahia, é um bairro do Cauango, por quê? Porque as casas são de capim, ou ango. Capim. Eu vivi numa casa de capim em 2006, 2007. Comia muito peixe, fui muito querido. Fui sempre um estudante aplicado. Ganhei um livro de biologia na 10ª classe em 2007 e o meu irmão licenciou-se a biologia no Maravilha usando o meu livro que eu ganhei em 2007. Então, depois estava no índice a fazer o curso básico de laboratório. Fomos os últimos da função pública a entrar como técnicos básicos de laboratório. Depois continuamos as nossas formações até chegarmos a este preciso momento. Então, eu não imaginava. O Dr. Nicolau Silongua fez parte dessa trajetória. Qual é a maior influência na tua infância que fez com que se construísse o homem que é hoje?
Olha, a influência foi meu pai. Meu pai foi sempre alguém disciplinado, alguém que Vale a sabia. pena o rigor. Muitas das vezes pensava que o pai era mau porque aquele rigor e hoje vê que valeu a pena. Valeu, valeu. Eu digo sempre, eu escolheria. Há uma música de Matias Damasio, Meu pai, meu pai. Eu escolheria novamente o senhor Manuel Emiliano, o Fresquinho. E por isso é que eu hoje até no hospital tenho colegas que foram colegas do meu falecido pai, chamam-me mesmo o Fresquinho Pequeno, Fresquinho pequeno. o Fresquinho Pequeno. E então a maior influência foi mesmo o meu falecido pai e sobretudo os filhos do tio Quintino Silipa, os filhos do tio Abílio Buende, os filhos do tio Abílio Buende, tio Quintino Silipa, e depois também a igreja, né? A igreja jogou um papel importante na construção da minha personalidade, do meu caráter, porque eu já não é fácil um jovem como o Ivanov numa província de Benguela, onde tem muitos quadros, muitas referências, uma província mãe das cidades com mais de 400 anos, e ser um jovem destacado no ramo da saúde, da comunicação e no ramo do desporto. E eu não espero elogios de ninguém. Eu tenho uma forma de viver. Eu não vivo em função de elogios. Eu vivo em função daquilo que eu posso fazer. A minha maior motivação são os meus filhos. A minha maior motivação é aquilo que eu posso oferecer à minha esposa, aos meus filhos, é aquilo que eu posso oferecer à minha mãe. A Bíblia diz que honra teu pai e a tua mãe para que tu vivas mais tempo. Para eu viver mais tempo, Eugênio, mais do que ter uma excelente esposa, eu tenho responsabilidades para com a minha mãe. É respeitar a minha mãe, é cuidar dela, é fazer aquilo que meu pai não fez para a minha mãe. Então, penso eu que eu não imaginava, por exemplo, que eu estaria na TPA. Não imaginava um Ivanov na TPA. E hoje dou graças a Deus, quero usar as câmeras do Lente de Benguela, primeiro para agradecer à direção da TPA, todos, a direção da TPA, os meus colegas, o Luís Caetano, jogou um papel importante na construção do meu caráter para um comentarista desportivo, na televisão, na rádio, já disse alguns nomes, e certamente não me esqueço daquelas pessoas que fizeram tudo por mim para que eu hoje me tornasse o Ivanov. Existe alguma dificuldade na sua juventude que ainda hoje motiva a continuar a caminhar? Olha, como todo jovem, eu também enfrento dificuldades. Só para ter uma noção, eu vou contar aqui algo que faz parte dos meus bastidores, que os telespectadores não sabem, os ouvintes não sabem, aqueles que acompanham o Ivanov pela rádio. Houve um momento em que o Hospital Geral de Benguela estava a preparar a realização do segundo Congresso Regional em Benguela. E na altura a minha comissão era a Comissão de Comunicação e Imagem. O Richard deve perceber quais são as atribuições de uma comissão de comunicação. Exatamente. É ela que trabalha para que o evento seja um sucesso, a divulgação, trabalhar na comunicação interna, externa, trabalhar com os mídias, enfim, essa relação próxima com a comunicação social. E naturalmente eu viajei para Luanda para comentar desporto, futebol em particular. E naturalmente já não havia autocarros na Macon, não havia autocarros na companhia Wambo Express, nem na companhia Real Express. Mas eu tinha de sair de Luanda na segunda-feira, depois do programa de desporto à segunda-feira. O programa termina às 20. E às 20 eu tenho que sair do Camama para Gamete, onde tem a agência da Macon. Eu quando cheguei lá já não tinha transporte. O que fazer? Eu tenho reunião na terça-feira em Benguela às 8 horas. Solução é apanhar um autocarro qualquer. Um autocarro. Eu subi, paguei. Quando eu subi, dei conta que já não havia espaço. E eu disse, mas eu tenho que chegar em Benguela. Onde é que eu me sento?
não tinha espaço. E foi assim que uma senhora pegou um balde de tinta, um balde, deu-me o balde de tinta, deu-me o balde de tinta. Eu sentei no balde de tinta, de Luanda ao Sumbe. Eu não tinha onde me encostar, Eugênio. Era Nem do uma lado dança. esquerdo, nem do lado direito. Nem conseguia encostar-me assim, a parte de trás. Sofrimento. Eu imagino. Até no Sumbe, sentado no balde de tinta. Até no Sumbe. Só assim que alguns desceram, eu consegui tomar um assento. Então são coisas que as pessoas não sabem. As pessoas só veem resultados, né? O processo só vão saber quando a gente conta. E eu agradeço o Lente de Benguela, que dá voz para que nós possamos contar um pouco, porque senão estaríamos aqui mais de 2 semanas só a falar da minha história. Como é que nasce o analista clínico? Bem, o analista clínico nasce no momento em que eu estava a terminar o ensino médio na Bahia e concomitantemente estava a fazer o curso de laboratório em análises clínicas. Eu fui fazer o curso por influência do meu falecido pai. Meu pai trabalhou no Estado Geral de Benguela, morreu muito cedo, 39 para 40 anos de idade, em 2001. Nessa altura faria 66, 67 anos. Então eu quis honrar a memória do meu falecido pai. Vivemos no ano 2019, a Covid-19, onde temos que adotar novas medidas, como se proteger. E passou a Covid-19 e os hábitos voltaram. Como epidemiologista, analista clínico, como é que o doutor, que conselho dá e que lição aprendida a tirar sobre a Covid-19 e nos proteger das doenças facilmente contagiosas? Olha, primeiro dizer que eu sou fruto mesmo da Covid-19. Tornei-me epidemiologista de campo numa formação em 2020 e 2021 pela Escola Nacional de Saúde Pública e com um Instituto Superior da Universidade de Goiás, Brasil. Fiz parte da equipa de resposta rápida. Os 10 municípios na altura, antes da nova divisão político-administrativa, tiveram equipas de resposta rápida, tendo em conta a virulência, que é a capacidade com que o vírus tem de se propagar. Então a propagação era muito rápida e os municípios tinham que criar equipas de resposta rápida para fazer face à taxa de incidência, ao crescimento de casos. Então eu penso que foi uma experiência nova, o país cresceu muito, o país aprendeu a lidar com a pandemia, era algo novo na nossa realidade. O Sistema Nacional de Saúde sentiu muita pressão, mas eu quero mesmo parabenizar todos, desde Sua Excelência a Ministra, na altura o Secretário de Estado para a Saúde Pública, Franco Mufinda, o Secretário de Estado para a Área Hospitalar, os diretores de gabinetes provinciais, diretores municipais, os ADECOS, as administrações municipais, as administrações de zonas, autoridades tradicionais, as igrejas, a sociedade civil, associações juvenis. Eu penso que o Ministério da Saúde conseguiu vencer esta batalha porque teve epidemiologista. Boa pergunta. Bem, o epidemiologista é um especialista que tem a função de, por exemplo, analisar o crescimento das doenças, a propagação das doenças numa determinada comunidade. Vou dar um exemplo. Se nós aqui, eu receber uma chamada de que existem rumores no bairro da Camunda, há muitas crianças com diarreia, o epidemiologista de campo desloca-se àquela comunidade, àquela área, e vai fazer um levantamento dos dados. Quais são os dados? Quando é que começou? Como começou? Por que estão com diarreia? Por que estão com diarreia? Quem são as pessoas afetadas? Qual é o sexo mais afetado? Qual é a idade mais afetada?
É bonito, Eugênio. Sim, isso tudo. E o epidemiologista leva essa toda a informação à Direção Municipal da Saúde, à Administração Municipal da Saúde, e a Administração Municipal, por sua vez, no âmbito do fluxo, o fluxograma de informação leva este relatório ao governo provincial. E o governo provincial giza políticas, responde. Governo, administração, Direção Municipal de Saúde e Centro Médico de Saúde, que é para podermos criar uma equipa ad hoc no sentido de ir àquela comunidade tratar, cuidar, prevenir. E o que o epidemiologista mais faz? Ele faz previsão de surto. O que é isso, previsão de surto? Eugênio, é bonito. E eu penso que nós já estamos a caminhar para ali. O epidemiologista de campo, ele faz estudo de previsão de surtos. Eu, se entrar numa localidade, por exemplo, da Graça, e tiver muito lixo, eu consigo prever, se a administração comunal não criar uma intervenção pontual naquele lixo, muitas águas paradas, vamos ter o surto de quê? De cólera. O epidemiologista de campo é um profissional indispensável no Sistema Nacional de Saúde. É ele que faz a busca de dados, analisa, faz a avaliação, monitora, retroinforma e avalia as políticas implementadas pelo Ministério da Saúde, pelo governo provincial, pela administração municipal, as políticas políticas de contenção, de prevenção. O epidemiologista avalia se de facto aquelas políticas surtiram efeito ou não. Então, nessa condição, doutor, qual foi o momento mais difícil quando... Olha, o momento mais difícil foi mesmo na Covid, porque os epidemiologistas dos vários municípios, porque eu fui formado em epidemiologia de campo e estatística aplicada à saúde pública, essa é uma área específica na saúde pública, para o município de Benguela. Outros municípios também têm epidemiologistas de campo. A Bahia tem um epidemiologista de campo, e outras províncias também têm, o Cubal tem, o Luágua, o Manuel Francisco é da Bahia, e temos outros colegas, penso que o Balombo, o Xongroi, que também fizeram formação comigo. Então, o momento mais difícil é quando uma formação é nova e você não tem meios suficientes de trabalho. O terreno exige muito trabalho, mas depois, graças a Deus, começamos a ter condições de trabalho. Eu penso que fruto daquilo que é o investimento de infraestruturas, de grandes hospitais, centros e postos médicos de saúde, e é isso, Eugênio. Mais do que, por exemplo, hoje está-se a investir muito, nunca o Ministério da Saúde conseguiu investir tanto como o Executivo investiu nos últimos 8 anos. Mais do que garantir recursos financeiros, se nós não aprendermos a comunicar com o paciente, vai acontecer, por exemplo, que os pacientes estão a solicitar fazer consulta na rede social. Uma rede social de um agente singular, de alguém que tem uma página e não fica muito bem. Falando de comunicações, como se tornou um bom orador e qual o erro que os oradores mais cometem? Olha, bem, para se tornar um bom orador, primeiro tu tens que dominar a língua. Eu vou dar aqui alguns segredos, caminhos. Não vou dar todos, porque senão estaria a dar aqui uma formação e as formações pagam-se. Mas eu vou dar aqui algumas dicas. Quem quiser fazer formação, depois vamos partilhar o flyer para poderem participar mesmo. Já agora, formação, número da formação, contato. 923 87 51 81 ou 974 78 77 69, repite, 923 87 51 81 ou 974 78 77 69. Dicas para ter o Dr. Guilherme numa formação em mentoria. Dicas para ser um excelente orador. Pergunta-me aqui o orador.
Vou falar do orador depois do mestre de cerimônias, porque são figuras diferentes. Um orador, o político é um orador. Hoje, por exemplo, quem não investir em comunicação está perdido. Todo produto que não é divulgado não é conhecido. O que não é conhecido não vende, não é apreciado. O que não é apreciado não é promovido. Por que hoje partidos políticos, instituições públicas e privadas estão a investir muito, por exemplo, na comunicação institucional, na comunicação digital? Porque já se percebeu que as pessoas vivem nas redes sociais. É lá onde essas instituições e alguns oradores colocam, por exemplo, aquilo que é o seu produto. Qual é o produto do orador? É a voz. É importante que o orador trabalhe a sua voz. Mais do que trabalhar a sua voz, existem outros critérios que trabalham diretamente para que tu tenhas não só uma excelente voz, mas sobretudo tu seres um orador permanente no mercado. Hoje o grande desafio é termos oradores permanentes e consistentes. Por quê? Porque não aprenderam que para se ser um bom orador, mais do que aprender a língua portuguesa, mais do que aprender a língua francesa, espanhola ou a língua italiana, a língua alemã, tu tens de aprender caminhos. Eu não falo técnicas de apresentação de eventos, eu falo caminhos que te levam a tu apresentares um determinado evento. E o orador tem que saber vestir-se bem. A etiqueta é super importante. Tem que aprender, por exemplo, ter contratos com, por exemplo, barbearias, boutiques, por exemplo. Tem que aprender, tem que cheirar bem, porque tu vais apresentar um evento, tu vais, por exemplo, palestrar para um público diversificado. E há aqui uma coisa, Níger. Para um mestre de cerimônias, tem duas coisas que eu noto que o mestre de cerimônias não deve fazer, mas os mestres fazem repetidas vezes. Primeira coisa, se durante a condução do evento te deparares na audiência com o teu professor de ensino primário, não diga que eu estou a apresentar aquele que foi o meu professor de ensino primário. Em hipótese alguma, o mestre de cerimônias, o condutor de eventos, deve pessoalizar o evento. Primeira regra. Segunda regra, não foste contratado para isso. Segundo, o mestre de cerimônias nunca, never, jamais, nunca, em hipótese alguma, deve ser o protagonista do evento. E como é que o mestre de cerimônias, e às vezes sem ele perceber, ele tornou-se o protagonista do evento? Através da roupa que usa. Existem cores que o mestre de cerimônias nunca deve usar. Vermelho carregado, o próprio vermelho já não se usa, a não ser que vai usar para uma gravata. Mas não é muito comum o mestre de cerimônias, depende do evento, usar a gravata. Da formação. O resto estão os contatos, liguem, o doutor Emiliano está aí disponível. Agora estamos já a terminar mesmo, e tem umas perguntas fechadas, já para terminar. Doutor Ivanov Emiliano, família ou carreira? Família. Hospital ou palco? Palco. Ciência ou comunicação? Como a comunicação hoje é uma ciência, eu escolho a comunicação. Dinheiro ou propósito? Propósito. Futebol ou música? Futebol. Livro ou internet? Livro. Liderar ou servir? Servir. Disciplina ou talento? Disciplina. Benguela ou Kwanzaa Sul? As duas. Sucesso ou legado? Legado. Este foi mais uma edição do Lente Benguela. Tínhamos muita coisa para falar, porque no final, vídeo obra do Dr. Emiliano daria 3, 4 livros, mas o tempo urge, porque o Dr. Emiliano tem outra agenda, vamos ter que terminar, talvez numa próxima ocasião, vamos fazer a parte 2. Dr. Emiliano, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. Os temas não terminam, há muita informação, se calhar vamos marcar a parte 2. Eu que agradeço. A todos os internautas, muito obrigado, sigam o canal, comentam, colocam gosto, ajudem o canal a crescer, porque nós viemos para informar Benguela, viemos colocar
aqueles que fazem Benguela acontecer no ar. Eu sou o João do Pinis. Estamos juntos.